Paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o pastor Anderson Silva. Mais uma vez estamos juntos aqui na Academia de Pregadores para este nosso lindo projeto, que é o projeto de subsidiar professores de escola dominical para ministrar as lições. Nós estudaremos hoje a lição de número 11 do quarto trimestre agora de 2014, dia 13 de dezembro. Eu quero lembrar a todos os nossos professores, a todos os nossos irmãos crentes em Cristo Jesus, aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, a todos os nossos alunos aqui da Academia de Pregadores, que o dia 13 de dezembro, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Dia da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro santo de Deus para os nossos corações, o livro mais vendido do mundo, o livro mais experimentado do mundo, que já sofreu mais testes e todas as áreas da ciência. A Bíblia, que é esse conjunto de 66 livros literários, na verdade, escritos num período de 1.500 anos aproximadamente, por cerca de 40 autores, autores intelectuais, autores simples, homens que se conheceram, mas também homens que não conheceram uns aos outros. Sobretudo, entretanto, a Bíblia é a palavra de Deus aos nossos corações. Que você realmente possa amar a palavra de Deus, que você possa ler a Bíblia todos os dias, que você possa aplicar a palavra de Deus ao seu coração, que você possa perceber que a Bíblia é o livro mais importante de todo o mundo. O livro que já foi editado em quase que todas as línguas. O livro que nós devemos trazer ao nosso coração. Este deve ser, na verdade, o nosso livro de cabeceira. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus aos nossos corações. Glórias a Ele, porque Ele nos deu a oportunidade de ter a Bíblia nas nossas mãos. Louvamos a Deus por vida de homens como de Martinho Lutero, que na Reforma Protestante tinha como um dos seus principais objetivos imprimir a Bíblia na língua das pessoas, na língua pátria, para que todos, não só o clero, mas para que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Esta é uma realidade para os nossos dias, principalmente para nós brasileiros, que temos diversas Bíblias, Bíblias de estudo, Bíblias de comentário, diversas versões, que é uma bênção de Deus para a nossa vida. Por isso, que todos nós possamos amar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a cada dia. E Deus te abençoe, você que é um amante da palavra de Deus, você que realmente aplica a palavra de Deus com verdade ao seu coração. A nossa lição de número 11, como falamos, a 11ª lição, dia 3 de dezembro, o título da nossa lição é Melquisedeque abençoa a Abraão. Vamos ao texto áureo da nossa lição. E abençoou e disse-lhe: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14 e versículo 19. Ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: o Senhor Jesus, como sacerdote, pertencia à ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus vai nos falar sobre isso, sobre Jesus, o sumo sacerdote perfeito, da ordem de Melquisedeque. Isso não quer dizer que Jesus vem da genealogia de Melquisedeque. Mas quando o ponto central da nossa lição nos diz que o Senhor Jesus pertencia à ordem de Melquisedeque, é porque Melquisedeque não tinha genealogia. Então, o texto vai ligar Jesus a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, foi um profeta para a vida de Abraão também. Nós iremos falar dessas coisas no decorrer da nossa lição. O objetivo geral, saber que a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança a todos que pela fé receberam a Jesus como Salvador. Todos os que receberam a Jesus como Salvador são considerados por Deus como filhos de Abraão, o nosso pai na fé. E por isso a bênção de Melquisedeque sobre Abraão
está sobre todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. A nossa lição tem 3 pontos. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre Melquisedeque, rei de Salém. O segundo ponto vai falar sobre Abraão, o gentio. E o terceiro ponto sobre a ocasião da bênção. Vamos aos objetivos específicos, 3 objetivos específicos, cada um ligado a cada ponto da lição. Primeiro objetivo específico: saber a respeito de Melquisedeque, como rei de Salém. Quem era este homem? Onde era Salém? Nós vamos estudar sobre isso. Saber a respeito de Melquisedeque como rei de Salém. O segundo objetivo, ligado ao segundo ponto, analisar a vida de Abraão como gentio. Abraão era gentio. Sem dúvida nenhuma, ele é o pai da fé. A partir dele, Deus deu origem à raça judaica, aos hebreus, aos israelitas, aos judeus. Mas Abraão era gentio. E terceiro ponto que está ligado, ou terceiro objetivo, perdão, que está ligado ao terceiro ponto, mostrar que Melquisedeque, ao trazer pão e vinho a Abraão, abençoa o patriarca. Mostrar que Melquisedeque, ao trazer pão e vinho a Abraão, abençoa o patriarca. Verdade prática da nossa lição. A bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. É o que nos assevera também o objetivo geral da nossa lição, tá ok? Leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 12 ao versículo 20. Vamos à leitura bíblica em classe. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Querdolaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Leitura bíblica em classe. Meus queridos, algumas considerações que são pertinentes fazermos antes de entrarmos no assunto da nossa lição, antes de entrarmos na introdução da nossa lição. A primeira consideração que eu quero fazer, achando pertinente para esse momento, está ligada ao versículo de número 19 da leitura bíblica em classe, capítulo 14 de Gênesis, e o versículo 19, que nos diz: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando nós olhamos para esse personagem da Bíblia, essa personagem que é Melquisedeque, um homem que a Bíblia não traz a sua genealogia, mas a Bíblia diz que ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo.
A Bíblia vai falar que Melquisedeque, duas coisas a respeito de Melquisedeque. Ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Como já falamos aqui no início, Jesus é comparado, é tido como da linhagem de Melquisedeque. Por que a linhagem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque não tem genealogia. E Jesus, ele tem uma genealogia, sem dúvida nenhuma, porque ele se encarnou, mas ele é o Filho de Deus. Não é? E quando nós comparamos Jesus e Melquisedeque, nós vamos ver algumas semelhanças entre Jesus e Melquisedeque. Primeiro, Jesus assumiu uma função, enquanto estava encarnado, ele teve um ministério de sacerdote, de profeta, de rei e de sacerdote. A Bíblia nos diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém foi conquistada posteriormente e se tornou Jerusalém. Olha que coisa linda. Melquisedeque foi rei de Jerusalém, que se chamava Salém. Assim como Jesus veio também pela linhagem de Davi para reinar em Jerusalém. A Bíblia nos diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus também teve um ministério sacerdotal. A Bíblia não nos fala que Melquisedeque era profeta, mas permitam-me inferir aqui este ofício ou essa veia profética em Melquisedeque, porque ele abençoou Abraão. Ele diz a Abraão, olha, Abraão, bendito seja o bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então ele profere uma bênção profética sobre Abraão, porque ele diz que Abraão era filho do Deus Altíssimo e esse Deus Altíssimo era possuidor dos céus e da terra. E com toda certeza, este Deus possuidor dos céus e da terra iria transferir a posse desta terra para o patriarca Abraão. Então, nesta bênção de Melquisedeque para Abraão, nós temos uma visão profética. Abraão estava recebendo ali uma profecia, uma ministração profética de Melquisedeque. Vamos à introdução, então, da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o comentarista nos coloca que a história de Melquisedeque é tão breve que a Bíblia vai contar em 3 capítulos. E o nosso comentarista vai colocar ainda que o rei de Salém entra em cena quando sai ao encontro de Abraão, que vinha de uma reinda batalha para libertar Ló, seu sobrinho. E ali na antiga Jerusalém, abençoa o patriarca, toda a nação israelita. Através daquela bênção de Abraão, Melquisedeque estava abençoando toda a nação israelita. Se Melquisedeque é um tipo de Cristo, e se ele já era rei de Salém, antes mesmo da nação de Israel ser formada, se ele já era sacerdote do Deus Altíssimo, sabe o que me vem à mente, meus queridos? Quando Jesus, certa feita, disse, antes de Abraão, eu sou. É lógico que Melquisedeque não é uma encarnação de Cristo. Por favor, hein? Por favor, não vamos pensar nisso. É lógico que Melquisedeque não era uma encarnação de Cristo. É lógico que Melquisedeque não era uma prefiguração de Cristo, não, mas ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, um dos grandes tipos de Cristo no Antigo Testamento e que já existiam antes de Abraão. Antes de Abraão, o rei de Salém já estava ali. O primeiro ponto da nossa lição, Melquisedeque, rei de Salém. O primeiro parágrafo, ou o primeiro subtópico, vai falar sobre rei de Salém. Salém, cujo nome significa paz, nome Jerusalém, Yerushalai, em hebraico, também significa paz. Perceba que Melquisedeque era o rei de Salém, o rei da cidade onde habitava a paz. Veja se isso não nos projeta para Cristo. Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Melquisedeque era rei da cidade onde reinava a paz. O nome Melquisedeque significa
rei de justiça. Ele estava no lugar da paz e era o rei de justiça. É lógico que você percebeu que tem tudo a ver com o próprio Cristo. O encontro de Abraão com Melquisedeque, eu chamo de um encontro profético. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que os heróis da fé, e entre eles está incluso Abraão, lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, todos eles morreram aguardando a promessa, vendo a promessa de longe. Abraão não encontrou com o próprio Cristo, mas ele encontrou com o tipo de Cristo, que era Melquisedeque. Então aquele foi um encontro profético. O Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ao contrário do ofício de Arão, que tinha continuidade, e essa continuidade era assegurada pela hereditariedade, o sacerdócio de Melquisedeque é assegurado por ser eterno. É um sacerdócio eterno, como o sacerdócio de Cristo, e por isso o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Então, o primeiro parágrafo deste primeiro ponto vai falar sobre o rei de Jerusalém. O segundo parágrafo vai falar de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Aquele que representa Deus entre os homens, ou aquele que leva a intercessão dos homens até Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Figura de Jesus. Como filho de Deus é eterno, não possui genealogia. Nesse sentido, então, Melquisedeque é uma perfeita figura de Cristo. Como nós já afirmamos aqui, Melquisedeque não é uma encarnação de Cristo, não é uma prefiguração de Cristo. Melquisedeque não é uma teofania. Teofania é outra situação, é o anjo do Senhor que aparece lá no Antigo Testamento, em várias situações. Mas Melquisedeque é uma figura de Cristo, por ser Cristo eterno, e por Melquisedeque também ter um sacerdócio eterno. Segundo parágrafo, ou segundo ponto, perdão, nos diz o seguinte: Abraão, o gentio. Parece paradoxal falarmos que Abraão era gentio, não é verdade? Porque a partir de Abraão nós temos a formação da raça hebraica, dos judeus. E então, a partir de Abraão, nós temos judeus e gentios. E nos dias do Novo Testamento, nos dias da igreja primitiva, nos dias do apóstolo Paulo, essa era um problema que existia ali, que foi preciso que a igreja do Senhor fizesse o primeiro concílio de Jerusalém. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para combater os judaizantes, porque não eram gentios. Mas por incrível que pareça, Abraão também era gentio. Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, um lugar totalmente gentio. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Esses dias nós estávamos lecionando soteriologia, a doutrina da salvação, e ensinamos que Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. O plano salvífico era um plano só. Os gentios foram incluídos no plano salvífico, não é porque Israel rejeitou a Cristo. Isso é uma situação, olha, em breve tempo nós teremos na Academia de Pregadores cursos teológicos onde você poderá estudar soteriologia. E com certeza você vai aprender que a igreja do Senhor Jesus, os gentios, foram inseridos desde a eternidade. Porque Deus usou Paulo para escrever para a igreja de Éfeso, e ele diz que o Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Na própria chamada de Abraão, o Senhor disse: eu abençoarei através de você todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Moisés e deu para ele as leis, o Senhor disse: o estrangeiro que quiser habitar no meio de vocês pode, só tinha que fazer o pacto da circuncisão. Então a salvação para os gentios não é um plano B. Agora, meus queridos, eu louvo a Deus, porque a confirmação disso está ligada ao fato de que o próprio Abraão era gentio. O próprio Abraão foi chamado por Deus do meio de uma civilização gentia, lá de Ur dos Caldeus, de um lugar onde a idolatria realmente tomava conta. Foi de lá que Deus suscitou o nosso pai da fé, o patriarca Abraão. Abraão habitava em Ur dos Caldeus, a região que nós chamamos da Mesopotâmia, entre rios,
Mesopotâmia, entre rios. Ur dos Caldeus era uma cidade muito evoluída para o seu tempo. Em breve nós teremos aqui na Academia de Pregadores um curso sobre história de Israel. Nós lecionamos história de Israel e mostramos que Abraão habitava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus muito evoluída para a sua época, como nós já falamos, e a economia da cidade girava em torno da confecção de imagens de esculturas, e foi lá que Deus chamou Abraão. Foi lá que Deus levantou este homem. Ur dos Caldeus estava um pouco abaixo de onde estava a Babilônia. Ur dos Caldeus estaria hoje no lugar onde está o Iraque. A Babilônia estaria hoje mais próxima do lugar onde está o Irã. Ur dos Caldeus estava ali naquele lugar. E foi lá que Deus encontrou o nosso pai da fé, o patriarca Abraão. Então Abraão era tão gentil quanto eu, quanto você, quando Deus o chamou para, através dele, formar o povo escolhido. O segundo ponto da nossa lição, no primeiro parágrafo, vai falar sobre o pai da nação hebraica. Deus precisava de uma nação através da qual pudesse redimir a humanidade. Como eu disse, quando estudarmos soteriologia, nós vamos aprender que Deus formou Israel por um projeto salvífico. Deus formou Israel por um projeto salvífico. E apesar da aparente falha de Israel, sua missão foi plenamente cumprida, pois a salvação chegou-nos por intermédio dos judeus. Foi lá que Jesus nasceu. Foi a nação que Deus escolheu para, através dela, trazer o Salvador ao mundo. Quando nós estudamos, meus queridos, a história de Israel, estude, leia a história de Israel, aprenda sobre a história de Israel, cada passo da formação do povo de Israel, como Deus agiu para formar, é uma história linda, magnífica, é uma história linda. A história de Israel nos apresenta o projeto salvífico. Se você ler o livro de Atos, se não me falha a memória, deixa eu encontrar, me parece que o capítulo 5 do livro de Atos, o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, no livro de Atos, no capítulo de número 7, do livro de Atos. Estevão vai fazer a sua defesa e ele faz uma síntese do plano salvífico. Ele faz uma síntese do projeto salvífico. E nessa síntese do projeto salvífico, você vai aprender toda a evolução e o desenrolar da história de Israel. Abraão, o nosso pai da fé, o pai da nação hebraica, era também um gentio. Segundo parágrafo do segundo ponto. O pai dos crentes. Eu disse que agora há pouco usei a seguinte expressão, Abraão, o nosso pai na fé. Por que Abraão é considerado o pai dos crentes? Quando ele foi chamado por Deus, ele creu. A Bíblia diz assim, creu Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão tinha nascido ali naquele lugar, naquela terra idólatra. Como foi que Abraão creu no Senhor? De acordo com os estudos de cronologia bíblica, que não são exatos, existem algumas discrepâncias entre um estudioso e outro, mas é praticamente unânime a ideia de que quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo. Porque Noé foi a última geração que viveu muitos anos. Depois do dilúvio, Deus abreviou o tempo de vida para 120 anos. Então Noé passou o conhecimento de Deus para os seus filhos. Eu disse, quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo. E isso possivelmente tenha acontecido. Mas, na verdade, a quase unanimidade que eu falei é em relação a Terá, pai de Abraão. É quase unânime entre os estudiosos de que quando Terá, pai de Abraão, nasceu, Noé ainda estava vivo. Então Noé transmitiu o conhecimento de Deus para as demais gerações. Quando Deus chegou em Ur dos Caldeus, e a gente costuma pensar, como foi que Abraão creu no Senhor? Se Ur dos Caldeus era uma cidade tão idólatra, como ele ouviu a voz de Deus e creu? Abraão tinha um conhecimento de Deus, que através da tradição oral, que era passado de pai para filhos, chegou ao conhecimento de Abraão. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, não sei como Deus falou com Abraão, mas Abraão entendeu, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele reconheceu, este é o Deus
de que nossos pais nos contaram. E Abraão, então, creu no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Por isso, ele é considerado o pai da fé, ou seja, o pai dos crentes. Muito bem, meus queridos. Terceiro e último ponto da nossa lição. O primeiro parágrafo, o terceiro ponto da nossa lição, aliás, vai falar sobre a ocasião da bênção. A ocasião em que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. O primeiro parágrafo vai falar sobre o objetivo da visita. Depois de uma vitória tão decisiva, Abraão estava já nas imediações de Salém e ele então vai agradecer a Deus ao ser recepcionado por Melquisedeque. Ou seja, o maior recebe o menor. Sabe o que é isso? Mais uma vez, Melquisedeque como um tipo de Cristo, aquele que é maior e recebeu a mim e a você, a todos nós, miseráveis pecadores, mas ele nos recebeu. Isto é um ato profético. Quando Melquisedeque recebe Abraão, isto é um ato profético. A igreja também será recebida por Cristo. A Bíblia nos afirma que muito breve ele voltará. O Espírito Santo irá nos arrebatar, rapto do grego, nos arrancar com força desta terra e nos levará nos ares ao encontro do Senhor Jesus e ele nos receberá, assim como Melquisedeque recebeu Abraão. Abraão era gentio, mas ele foi feito o pai da fé, porque creu no Senhor. Nós também, como gentios, recebemos a fé, cremos no Senhor Jesus. E muito breve ele, o maior, irá nos receber em seus braços e nós habitaremos para sempre com o Senhor. O encontro de Abraão e Melquisedeque foi um ato profético para a igreja. Sabe outra coisa interessante que eu vejo neste encontro entre Abraão e Melquisedeque? Abraão se encontra com Melquisedeque após uma grande vitória. Após uma grande vitória. Ele guerreou contra os inimigos de Ló, trouxe Ló de volta. E após esta vitória, então, ele se encontra com Melquisedeque. Meu querido, aprenda, não se esqueça que isso seja algo realmente relevante na sua vida. Que você pense nisso todos os dias. Nós só nos encontraremos com Cristo se voltarmos vitoriosos. Nós só nos encontraremos com Cristo se realmente vencermos os inimigos. Se nós permanecermos cativos, se Abraão tivesse ficado também cativo ao tentar libertar Ló, ele não se encontraria com Melquisedeque, mas ele voltou depois de uma grande vitória. O Senhor tem grandes vitórias para a tua vida. O Senhor pode te dar capacidade para vencer. Abraão juntou os 318 homens. A Bíblia diz que todos nascidos na sua casa. Sabe o que eu aprendo com isso? É lógico, meus queridos, que isso não é uma pregação, é a ministração da 11ª lição do nosso 4º trimestre, mas ouçam a palavra de Deus para a sua vida. Se nós reunirmos tudo aquilo que é da nossa casa, talvez você está tentando encontrar aquilo que é de fora, buscar a solução fora da tua casa, é dentro da tua casa que está a solução. Foi assim com aquela viúva que foi ao homem de Deus, e tinha lá um pouquinho de azeite numa botija e Deus fez um milagre dentro da sua própria casa. Ela fechou a porta sobre ela e os seus filhos, até tomou vasilhas emprestadas dos vizinhos, mas Deus fez um milagre dentro da casa dela. O milagre que você precisa está dentro da sua casa. A libertação que você precisa, você vai conseguir com aqueles que estão dentro da sua casa. Foi isso que Abraão fez. Juntou 318 homens nascidos na sua própria casa e foi ao encontro dos inimigos de Ló. Trouxe Ló cativo, regressou vitorioso e encontrou-se com Melquisedeque. Foi abençoado por Melquisedeque, pagou-lhe o dízimo de tudo em gratidão a Deus. Mas recebeu as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Não volte como um derrotado, não volte contristado, de cabeça baixa, não fique cativo, porque dentro da sua própria casa, Deus te dá tudo o que você precisa para vencer. Seja como Abraão, volte vitorioso, porque você irá se encontrar com o Senhor Jesus e receber ainda mais das suas bênçãos. Que essa seja uma mensagem profunda de Deus para a sua alma, para a sua casa, para o seu lar e para a sua família.
Muito bem, meus queridos. Abraão então volta, encontra-se com Melquisedeque, tem esse encontro que, como nós já falamos, é um encontro profético. Recebe as bênçãos de Deus através da vida de Melquisedeque e paga-lhe, entrega-lhe o dízimo como gratidão a Deus. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, a autoridade de Melquisedeque. Então, por intermédio de Abraão, toda esta nação hebreia, todos os judeus, reverenciaram Melquisedeque, até mesmo os sacerdotes da tribo de Levi, que sequer haviam nascido. Se Abraão reverenciou Melquisedeque, isso quer dizer que toda esta nação, toda essa geração, toda essa descendência que Deus vai suscitar a Abraão, inclusive a tribo de Levi, também reverenciam neste ato profético deste encontro de Abraão com Melquisedeque. Toda esta geração também reverenciam Melquisedeque. Abraão aqui é um representante de toda a raça humana. É um representante de todos nós. Não só da nação de Israel, mas de todos nós. Reconheceu a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Melquisedeque. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. A simbologia da visita. Que coisas magníficas que essa lição nos apresenta. A simbologia da visita. O nosso comentarista ele escreve aqui o seguinte: Melquisedeque, ao trazer pão e vinho a Abraão, ou a Abraão, abençoa-o, dizendo: bendito seja Abraão, ou Abrão, né, que Deus não tinha mudado o seu nome ainda, do Deus Altíssimo. Ele está dizendo: Abrão é do Deus Altíssimo. Ele tem propriedade, ele é do Deus Altíssimo, assim como eu e você somos do Deus Altíssimo. E ele diz: esse Deus Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra. Como eu disse, isso é profético. Melquisedeque está dizendo: ele é do Deus Altíssimo, e o Deus Altíssimo é possuidor do Deus e da terra. O Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Se o Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra, e Abraão é do Deus Altíssimo, isso quer dizer que Abraão também tem parte nos céus e na terra. Glórias a Jesus. Eu e você temos parte aqui nesta terra, porque nascemos aqui. Deus está nos dando a oportunidade de permanecer aqui. Mas, sobretudo, eu e você temos parte no céu, porque é para lá que nós vamos. A Bíblia diz que Abraão, aliás, recebeu de Melquisedeque pão e vinho. O pão aqui, permita-me fazer uma aplicação desta palavra. O pão aqui simboliza, tipifica o sustento. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu, aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé. O vinho significa a alegria. Perceba que nas bodas em Caná, Jesus multiplicou, ou transformou, aliás, água em vinho. Ali estava o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos sustenta. E ele transformou água em vinho. Ele tem o poder de fazer com que a nossa vida seja melhor. Porque além de nos satisfazer como o pão vivo que desceu do céu, ele pode produzir alegria na nossa vida. O pão fala do próprio Cristo. E o vinho fala do Espírito Santo. Que mensagem para os nossos dias, quando nós vivemos a dispensação do Espírito. O Senhor está conosco, porque Ele prometeu isso, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o Espírito está conosco para nos alegrar. Ele é o outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer. Mas eu e você conhecemos, porque Ele habita conosco e Ele já está. Jesus disse: ele estará, mas hoje nós podemos afirmar: ele já está em você, ele já está na tua vida. Se você tem o pão vivo que desceu do céu, se você tem o vinho, a alegria do Espírito Santo na sua vida, é porque você já teve um encontro, não com Melquisedeque, o rei de Salém, que se encontrou com Abraão, mas você já teve um encontro com Jesus. Melquisedeque era uma tipificação, era uma representação do próprio Cristo. Mas glórias a Jesus, porque nós já nos encontramos com o próprio Cristo e ele nos satisfez. No pão e vinho que Melquisedeque trouxera a Abraão, então, estava a simbologia da morte de Cristo,
o Cordeiro Imaculado, que mais tarde o Filho de Deus serviria também essa mesma refeição para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, naquele momento que ele transforma a Páscoa na ceia do Senhor, não estava diante de Melquisedeque. Abraão estava diante de Melquisedeque. É isso que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, que nós alcançamos, no capítulo 12, aliás. Nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? Essas testemunhas, como Abraão, eles tiveram essa esperança, mas nós alcançamos esta promessa. Presenciamos a promessa, estamos envolvidos pela promessa, debaixo da graça e da proteção do Senhor. Conclusão da nossa lição, meus queridos. Que lição maravilhosa sobre Melquisedeque. Que lição, que mensagem para os nossos dias. Eu tenho certeza que você, nosso querido aluno aqui na Academia de Pregadores, você mesmo, que gosta de pregar a palavra de Deus, que está conosco na Academia de Pregadores, para que os nossos cursos e tudo isso que o Senhor, através da nossa vida, tem proporcionado na Academia de Pregadores, através dessa academia que Deus levantou, você que tem vontade de ser pregador da palavra de Deus, eu tenho certeza que essa lição, essa 11ª lição, tem muitas mensagens que você pode, debaixo da graça, da direção do Espírito Santo, trazer à igreja do Senhor Jesus para transformar a vida das pessoas. Melquisedeque, o rei de Salém, um tipo de Cristo. E hoje nós estamos diante do próprio Cristo que o Melquisedeque representava. A conclusão da nossa lição. Em Abraão, todos os que cremos em Cristo fomos alcançados com a bênção de Melquisedeque. Não só com a bênção de Melquisedeque, mas com a bênção do próprio Cristo, ao qual Melquisedeque representava. Amém? Meus queridos, chegamos ao final da nossa lição. Repito, uma lição magnífica, maravilhosa. Uma lição com mensagens muito práticas para a nossa vida, como as demais lições. Mas quando nós falamos de Cristo, esse tipo de Cristo que é Melquisedeque, isto enche a nossa alma, enche o nosso coração. Então encerramos aqui a lição de número 11. Melquisedeque abençoou Abraão. Tratamos no primeiro ponto sobre Melquisedeque, rei de Salém. No segundo ponto, tratamos como Abraão, o gentio. E no terceiro ponto, tratamos sobre a ocasião da bênção, que é a bênção de Deus, não a bênção tão somente de Melquisedeque. Porque a bênção que Melquisedeque ministrou sobre Abraão era a bênção de Deus. Mas que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você tenha encontros diários com o Senhor Jesus, não com Melquisedeque, mas com o Senhor Jesus, ao voltar das grandes vitórias que o Senhor tem para você, que você não permaneça cativo, que você livre as demais pessoas e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Mais uma vez você esteve conosco. Na semana que vem estaremos juntos com a penúltima lição desse trimestre. Que o Senhor te abençoe. Você aí, nós aqui na Academia de Pregadores. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas sobre a tua vida. Receba mais uma vez o abraço da Academia de Pregadores, o abraço do pastor Anderson Silva e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.